Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que você vai gostar. Desculpa aí, né, por como as coisas estão aqui, porque eu estou estudando, não quis mexer em nada. Então gravei o vídeo assim só para fazer uma introdução para um outro vídeo. É isso mesmo, você vai assistir um vídeo agora. Ele é longo, tá? Tem 1h30 mais ou menos, certo? É uma aula sobre cessacionismo. Então, para você que tem dúvidas sobre qual é o posicionamento reformado mesmo, reformado fiel, confessional, você vai aprender justamente nesse livro, onde o pastor Everton Tokachik, né, estará ensinando o que é o cessacionismo, o porquê nós reformados somos cessacionistas, tá certo? E realmente você vai aprender bastante, né, sobre os argumentos e tudo, tá bom? Vai refutar muita coisa desse tipo de pensamento, inclusive de alguns que se dizem calvinistas, não é, reformados, e que são continuistas, por exemplo, não é? O que evidentemente é uma infidelidade, é um tipo de traição à confessionalidade reformada histórica, tá bom? Então eu estou postando esse vídeo aqui, mas todos os créditos são para o pastor Everton Tokachik, grande homem de Deus, o conheço pessoalmente, tá certo? E também para o canal Credo Reformado. Eu vou deixar então como primeiro link da descrição do vídeo, tá certo? Então atribua aí, certo, todos os créditos a eles. Tá bom? Então, vai lá no canal deles também, se inscreve, porque vale a pena, tem muito conteúdo bom, beleza? Então você vai acompanhar aí, se você tem dúvidas sobre esse assunto, mas sobre porque nós reformados somos cessacionistas, aprenda aí então com essa super aula aí com o pastor Everton Tokachik, tá bom? Tá chegando agora, se inscreve no canal, marca o sininho das notificações, beleza? Dá o seu like aí também, porque isso ajuda bastante, tá bom? E é claro, recomenda para todo mundo que você conhece e compartilha esse vídeo também, valeu? Bons estudos aí, boa aula. Valeu pessoal, até a próxima. Boa noite, nós estamos então numa live agora da UMP, da Igreja Presbiteriana do Brasil, primeira de Teófilo Otoni. E o nosso assunto nessa live é sobre o que é cessacionismo, né? Então nós estaremos abordando o tema de uma forma didática, tentando expor. Vamos primeiramente definir, oferecer algumas definições. Após algumas definições nós vamos apresentar algumas críticas, né, a contraproposta do que é cessacionismo, e tentar também indicar alguma bibliografia básica para o assunto. Esse assunto é importante porque o entendimento sobre a doutrina da revelação, né, e aplicado especificamente à pneumatologia ou doutrina da pessoa e obra do Espírito Santo, é importante para que não somente conheçamos, entendamos biblicamente o assunto, segundo, revidemos, né, ou rechacemos o erro, e também ao mesmo tempo possamos ter uma vida cristã saudável, porque ideias têm consequências e ideias erradas têm consequências ruins. Isso é uma lei universal, né? Ideias têm consequências e ideias erradas têm consequências ruins. E ideias erradas dentro do evangelho, na verdade, elas enfraquecem o evangelho, elas se tornam motivo de escândalo para o evangelho, causam deficiência na proclamação do evangelho e inclina a igreja para uma apostasia, né? E dispõe a igreja para erros que serão complicados. Então, nosso assunto, nós vamos começar agora já com algumas definições. Depois de trazer algumas definições, nós vamos argumentar sobre o assunto, nós vamos refutar alguns continuistas e restauracionistas, né? Na verdade são todos continuistas, não tem nenhum restauracionista aqui. E também nós estaremos no final abrindo para algumas perguntas. Então vamos começar, conforme eu falei, nós iniciaríamos 8h03 e agora são 20h03. Bom, o que é cessacionismo? Acho que é interessante a gente começar dizendo o que não é cessacionismo, né? Então, o que não é cessacionismo? Então, em primeiro lugar,
O cessacionismo não é resultado do deísmo, né? O cessacionismo não é resultado da influência da filosofia chamada deísta, né? O deísmo diz que Deus criou todas as coisas, deu corda e largou para lá, de modo que as leis do universo não podem sofrer intervenção e tudo que acontece é pelas leis do universo, as leis da física, lei da química, etc., as leis da necessidade. E essas leis então governam todas as coisas, de modo que todo o sistema do universo, do mundo, da realidade, ele é um sistema fechado, que não permite intervenção. Logo não há revelação, logo não há milagres, etc, etc. Então, quem falou essa grande besteira foi esse cara chamado Jack Deere, né? Ele acusa o cessacionismo de ser uma corrente teológica influenciada pelo deísmo. Assim, daqui a pouco nós vamos dar algumas críticas a ele, mas é uma acusação pejorativa, maldosa, de má fé, academicamente insustentável, né? Então o cessacionismo não tem nenhuma relação, nenhum vínculo, nenhuma relação de causa e efeito, nem de vínculo ideológico, nem de causa e efeito de ideias, de pensamento. Então esquece essa conversa aí, né? Mesmo porque os cessacionistas creem na revelação, na palavra de Deus. Nós cremos em milagres, nós cremos na providência de Deus, nós cremos num Deus pessoal, íntimo, que ouve as nossas orações, que interage conosco, que usa o poder dele em todas as coisas, de uma forma muito pessoal. Então, dizer que cessacionistas são deístas é de fato uma caricatura e de fato é uma acusação de má fé. Então a gente já descarta essa conversa tosca, né? Segundo lugar, o cessacionismo não é a negação da existência de todos os dons, né? Alguns falam assim, porque os cessacionistas não creem nos dons. Peraí, nós cremos nos dons. Nós cremos inclusive nos dons sobrenaturais, nos dons extraordinários, nos dons miraculosos, nos dons revelacionais. Só que o grande detalhe é que nós não cremos que esses dons extraordinários, miraculosos e revelacionais existam hoje, né? Que estejam em vigência, que estão em uso e comunicação hoje. Nós cremos que de fato que dentro de um evento histórico, no momento histórico, conforme registrado na palavra, naquele momento, naquele período da história, com o propósito definido por Deus, Deus deu profetas, Deus deu apóstolos, Deus deu visões, Deus manifestou anjos, Deus usou Urim Tumim, Deus fez com que a voz do céu falasse com Moisés, e antes de Moisés com vários outros. Deus fez com que eles tivessem sonhos, visões, revelações, profecias e assim por diante. Dons de cura, né? Mas essas coisas aconteceram lá no período da história da redenção, né? Na formação, no estabelecimento do fundamento da igreja. Então essas coisas aconteceram lá. Então, segundo lugar, a acusação de que os cessacionistas não creem que Deus dê dons, não é verdade. O que nós cremos é que os dons revelacionais e os dons extraordinários ou miraculosos, eles cessaram porque eles cumpriram o papel, o lugar e o propósito deles na história da redenção. O que nós cremos que hoje acontece, e necessariamente acontece até para a manutenção, o fortalecimento, a saúde, o crescimento, o vigoramento da igreja, é a comunicação de dons de serviço. Então, o dom de ensino, dom de pregação, os dons de serviço, de diaconia, né? Então, estes dons e outros tantos, eles estão sendo disponibilizados pelo Espírito Santo naqueles que são convertidos, né? Então, nós devemos lembrar que esses dons, eles estão acontecendo, eles estão sendo comunicados. Toda vez que alguém se converte, o Espírito Santo selando, habitando neles, comunica dons para o serviço, de modo que eles são membros do corpo de Cristo Jesus. Então, nós devemos pontuar isso aí. Nós não cremos que todos os dons são entregues hoje, mas nós cremos que dons de serviço, sim, estão sendo comunicados e entregues aos crentes hoje. Então esse é o ponto. Terceira observação é a acusação de que cessacionistas não creem que Deus possa realizar milagres hoje. É verdade que, dependendo da definição,
dos sensacionistas sobre o que é milagre. Por exemplo, Norman Geisler e Eric C. Sproul, Robert Charles Sproul, né? Eles vão dizer, não, hoje não existe milagre mais, né? Então você tem esses dois sensacionistas como referência, como teóricos, que dizem que de fato hoje não existem milagres. Mas a maioria dos sensacionistas creem que Deus pode realizar milagres hoje, que Deus pode realizar curas hoje, né? E nós podemos orar por estas coisas. Nós podemos, diante de alguém que tem uma enfermidade, um câncer, uma atrofia, uma deficiência, ou qualquer outra situação, nós podemos colocar aquela pessoa diante de Deus, na certeza de que Deus, querendo, sendo a vontade de Deus, sendo o propósito de Deus, Ele vai atender segundo a sua sabedoria, segundo o seu propósito, e Ele pode curar aquela pessoa, né? Nós temos casos, inclusive na igreja que eu pastoreio, de pessoas que foram curadas. Então nós cremos em que curado, inclusive câncer, né? Curada, estava com dor de cabeça, orou e curou. Não, câncer constatado, né? Então nós temos casos sim de pessoas que, mediante oração, a providência de Deus, a bondade de Deus manifesta, Deus realiza cura, Deus ouve oração. Então acusar sensacionistas de serem incrédulos, né, e de não crerem em milagres não é uma boa definição, não é uma boa descrição, né? Bom, mas a pergunta é, o que é sensacionismo? Nós dissemos que não é sensacionismo. Então, em primeiro lugar, sensacionismo não pode ser acusado de ser uma ideologia, uma teologia deísta. Segundo, nós não podemos ser acusados de dizer que todos os dons cessaram. Nós não cremos nisso. E nem podemos ser acusados de dizer que não existem milagres e que orar por cura ou por milagres ou alguma situação hoje é algo inútil e que sensacionistas não fazem isso. Isso também não é verdade, né? Então a gente precisa tomar cuidado com quando se vai definir alguma coisa, né? Bom, como é que nós poderíamos definir então o sensacionismo? O sensacionismo, na verdade, ele diz que três cessaram, né? Três cessaram. Em primeiro lugar, nós sabemos que cessaram os agentes revelacionais. Então, por exemplo, nós não temos hoje mais profetas, nós não temos mais hoje apóstolos e nós não temos hoje mais evangelistas, tá? Só para a gente deixar claro o último dom, né? Abra comigo, por favor, lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo menciona ali os 5 dons da palavra, né? 5 dons vinculados à palavra, a pregação da palavra, a proclamação da palavra, né? A entrega da palavra. Capítulo 4, perdão. Efésios, capítulo 4, verso 11. Efésios 4, verso 11. E a palavra de Deus diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Bom, observe o verso 11, nós temos aqui a menção de 5 dons, né? 5 dons. Desses dons que também qualificam ofícios. Então nós temos aqui apóstolos, profetas, evangelistas. E aí ele diz, e outros para pastores e mestres. Bom, observe que os 3 primeiros, eles são dons revelacionais. Nós temos apóstolos, que foram pessoas específicas, que tinham critério específico, que viveram com Jesus, que andaram com Jesus, que viram os milagres de Jesus, que viram a morte de Jesus e que estavam presentes testemunhando a ressurreição de Jesus. Então, eles precisavam ser pessoas que foram verbalmente, de forma pessoal, chamadas por Cristo para segui-lo e designadas por Cristo para serem apóstolos. Isso é apóstolo, né? Então, isso que nós estamos vendo por aí, essa chamada movimento da unção apostólica, um monte de cara se autodenominando apóstolo, isso não existe, né? Isso não existe.
Então não tem noção nenhuma bíblica um cara que faz isso. Não percebeu, não estudou, não tem nenhuma análise bíblica para poder dizer. É meramente coisa da cabeça. Então observe bem que os apóstolos, eles existiram e eles estavam ali. Os profetas, eles tinham um dom profético, eles tinham autoridade na igreja local para profetizar. E nós vemos, por exemplo, de forma muito clara, Paulo normatizando, inclusive, lá em 1 Coríntios capítulo 14, como que os profetas deveriam agir na liturgia do culto, como que eles deveriam entregar as profecias com ordem, com decência, falando um após o outro. E ainda assim, aquele que se levantava para falar, alegando ser profeta, ele deveria ser examinado para ver se o que ele falava de fato era de acordo com os oráculos de Deus e se aquilo que ele estava falando realmente procedia de Deus mediante dom de discernimento dos que estavam presentes ali, dom de discernir espíritos, né? Dos que estavam presentes e que obviamente teriam esse dom para realizar essa tarefa. Então nós temos apóstolos, profetas e evangelistas. Os evangelistas, eles também eram o termo evangelista aqui não era usado no primeiro século como nós modernamente usamos. Hoje o evangelista é o obreiro leigo, né, que não é ordenado, que não pode ministrar os sacramentos, né, em muitas denominações. Na igreja presbiteriana, por exemplo, o evangelista presbiteriano do Brasil não pode ministrar o sacramento, não pode batizar e ministrar a ceia, não pode presidir uma reunião de conselho, né? A não ser se ele for um pastor, um ministro do evangelho, ordenado, designado evangelista, pastor evangelista. Mas quando ele é evangelista, no nosso atual conceito, ele na verdade é um obreiro leigo. Então observe, o termo como é usado hoje, evangelista, e o termo como era usado lá no primeiro século, não tem o mesmo sentido, tá? O termo usado lá no primeiro século para falar dos evangelistas eram de homens que tinham poderes revelacionais, homens que tinham autoridade revelacional para pregar, homens que eram escolhidos e que, mediante a imposição profética do presbitério, eram designados para realizar milagres, profetizar também e pregar o evangelho, implantando igrejas. Eles eram uma forma de auxiliares dos apóstolos. Tanto é que, por exemplo, Paulo menciona o caso de Timóteo como evangelista. Observe lá 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. Tu, porém, se sobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Observe que ele tinha como evangelista, este evangelista e Tito também, eles tinham autoridade apostólica para ordenar presbíteros, ordenar diáconos, designar, disciplinar. Eles eram homens que tinham autoridade profética para pregar, para denunciar, para tratar de problemas com a mesma autoridade apostólica, embora não fossem apóstolos. Bom, voltando lá para Efésios capítulo 4, verso 11, né? Então nós temos os apóstolos, os profetas e os evangelistas. Esses três ofícios cessaram. Como eles existiam lá no primeiro século, como eles existiam naquele momento da história da redenção em que o fundamento da igreja estava sendo lançado, em que o Novo Testamento estava sendo escrito, em que os apóstolos ainda estavam existindo, embora gradativamente sendo eliminados por martírio, perseguição. E observe, não houve substituição de apóstolos. Não houve substituição de evangelistas, não houve substituição e continuidade de profetas. Mas o capítulo 4, Efésios 4, verso 11, menciona dois últimos dons e outros para pastores e mestres. Pastores continuarão, mestres continuarão. São dons que os presbíteros ou outros membros da igreja poderão ter,
para o exercício e edificação da igreja, para a condução da igreja, para a instrução da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Esses dois dons continuam. Então, pastor e mestre, ou pastor-mestre, né? Então, em primeiro lugar, então voltando lá, né? O cessacionismo diz que cessaram os agentes revelacionais, né? Então, apóstolos, profetas e evangelistas. Estes agentes revelacionais cessaram. Então, se alguém disser, olha, hoje nós temos apóstolos, tem não. Olha, hoje nós temos profetas, também não tem não. Olha, hoje nós temos evangelistas. Bom, só se você redefiniu, mas os evangelistas como eles eram lá no primeiro século, tem não. Então, nós precisamos tomar cuidado para poder trabalhar esse assunto, né? Segundo lugar, o cessacionismo diz que cessaram as modalidades. Cessaram os agentes, cessaram as modalidades. Então, o que são as modalidades? Bom, Hebreus capítulo 1, verso 1, o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, embora recentemente alguém disse que é provável que tenha sido uma mulher que tenha escrito Hebreus, mas a gente não precisa prestar atenção em tolices faladas de forma aleatória. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Observe bem que o autor aos Hebreus diz, havendo Deus outrora, isso no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, então de vários modos. Deus falou viva voz com Adão. Deus falou por meio de cristofanias, ou seja, o Filho de Deus assumindo uma forma humana e que ele assumia então ali a forma humana, uma aparência visível, às vezes até material, porque, por exemplo, no capítulo, se não me engano, acho que 18 ou 17 de Gênesis, quando o anjo do Senhor, ele se manifesta para Abraão, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, capítulo 18. Então nós vemos aqui no capítulo 18 de Gênesis, por exemplo, o anjo do Senhor, Cristo, antes da encarnação, se manifestando para Abraão, e ele comeu com Abraão, ele se alimentou com Abraão. Então, ele não era apenas uma aparência, não era apenas uma forma. De fato, ele não era uma encarnação, porque ele não havia nascido de mulher ainda. Isso só acontece lá no Novo Testamento. Mas ele assume uma forma física, material. E ele pode falar, tocar, ser visto, comer, né, junto com Abraão. E aí observe bem que Deus falou através de viva voz, Deus falou através de cristofonia, Deus falou através de visões, Deus falou através de anjos, Deus falou através de urim tumim, Deus falou através de sonhos, Deus falou através de uma mula para Balaão, Deus falou através de um arbusto pegando fogo, muitas vezes de muitas maneiras. Deus falou através de línguas, através de profecias, muitas vezes de muitas maneiras. Então essas são modalidades. É interessante que no Antigo Testamento existiram modalidades que não continuaram no Novo Testamento. O urim tumim não continuou no Novo Testamento. O viva voz não continuou no Novo Testamento. Mesmo no Antigo Testamento, quando curiosamente Deus dá uma nova modalidade, que é a modalidade escrita da palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, quando Deus entrega os 10 mandamentos. Lembremos, os 10 mandamentos é a primeira porção escrita da palavra de Deus. A Bíblia é, então, agora uma modalidade, mas na verdade a escrita, a palavra escrita, a Bíblia, ela vai se tornar a modalidade. Ela é uma. Nesse momento, ela é inaugurada como mais uma modalidade, mas no final do primeiro século ela se torna exclusiva suficientemente
a única modalidade. Mas observe bem que aqui agora, na entrega desta nova modalidade, a modalidade escrita da palavra de Deus, você tem a cessação de uma modalidade que vinha desde lá do Jardim do Éden, que era Deus falando viva voz. A voz de Deus falando e as pessoas ouvindo em qualquer lugar, qualquer pessoa podendo ouvir a voz de Deus sendo entregue como a voz de um trovão, como uma voz poderosa. Observe aqui o capítulo 20 de Êxodo, do verso 1 ao verso 17, você tem a entrega dos 10 mandamentos. Do verso 18 ao verso 21, você tem um pedido e uma manifestação da vontade de Deus quanto à descontinuidade da modalidade viva voz. E diz assim: todo o povo presenciou trovões e relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde estava. E observe bem que naquele momento Deus disse para eles: eu não vou falar mais, mas eu vou falar através de Moisés. Então Deus agora estabelece mediadores revelacionais, agentes, revelacionais. E aí Moisés se torna o primeiro profeta da antiga aliança, sendo João Batista o último profeta da antiga aliança e Jesus o profeta, porque o ofício de profeta ele pertence a Cristo. Jesus é o profeta, Jesus é o rei, Jesus é o sacerdote. Ele é por excelência. Nele todas essas coisas se expressam com perfeição. Mas observe que, indo para o Novo Testamento, os profetas, o ofício profético, o dom profético, a modalidade profética, sonhos, visões, línguas, essas modalidades revelacionais, elas cessaram. Observe que algumas modalidades já cessam na antiga aliança. Outras modalidades não chegam na nova aliança, não são executadas, realizadas, praticadas na nova aliança. No final, meado para o final da nova aliança, alguns dons eles vão perdendo a sua eficiência, vão perdendo o seu uso, Isso é interessante a gente observar isso aí também. Então, em primeiro lugar, nós cremos que cessaram os agentes. Segundo, nós cremos que cessaram as modalidades. Então, existe sonho hoje revelacional? Não. Mas eu sonhei que ia acontecer e aconteceu. Eu tive uma visão, Deus falou comigo. Bom, vamos definir uma coisa muito simples para nosso terceiro ponto. Deus não comunica mais hoje o conteúdo revelacional. Então, em primeiro lugar, cessaram os agentes, cessaram as modalidades, cessou o conteúdo revelacional. Cessou o conteúdo revelacional. Vamos entender uma coisa muito simples. A Bíblia fala da revelação geral e a revelação especial. A revelação geral tem a ver com a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação da sua sabedoria, da sua glória, do seu poder, da sua majestade. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 21, fala que os atributos invisíveis de Deus são manifestos e de modo que todos se tornam obrigados a adorar a Deus e a glorificá-lo, ok? Então nós temos aí a revelação geral, ela continua. Mas o grande detalhe é que a revelação especial é palavra. A revelação especial ela é palavra. A característica da revelação geral é que ela afeta a nossa percepção. E ela está impregnada está presente, manifesta continuamente em toda a criação.
A revelação especial, ela é palavra de Deus, ela é verbo de Deus, é Deus falando. Então observe bem, quando Deus outrora, lá na antiga aliança, ou durante o Novo Testamento, em que a escritura estava sendo escrita, Deus falava. Deus não dava a entender, Deus não dava percepção, Deus não aguçava a intuição, Deus não dava sentimento, Deus não despertava a axiologia. Deus falava. Deus falava em sonho com alguém, Deus falava na mente e ela ouvia a voz de Deus. A revelação é palavra de Deus, a revelação não é intuição. Eu acho que Deus está falando comigo, por quê? Não, estou sentindo. Não. Vamos ser bem claro, revelação especial é palavra, é Deus falando. Então por isso que nós temos a profecia palavra, línguas palavra, mesmo quando alguém tem um sonho, é Deus falando, Deus falava. Lembra quando Deus falou com Salomão? E perguntou, Salomão, o que você quer? Você quer ser rico? Você quer ser poderoso? E Deus falou com ele. E Salomão respondeu para o Senhor, eu quero ser sábio. Deus falou, né? Lembra quando Deus falou através de anjos, né? É sempre falando. A palavra anjo, inclusive, tanto no hebraico malak, quanto no grego angelos, significa mensageiro. Era alguém que chegava e falava, né? Então, a revelação especial sempre era um ato verbal, sempre era um ato falado, sempre era um ato proposicional. Então, revelação, ela cessou. Nós não temos a continuidade de revelações hoje, nós não temos a continuidade de línguas hoje, porque cessaram os agentes, cessaram as modalidades e cessaram o conteúdo. Deus não tem mais. Aí alguém pode dizer assim, não, mas o dom existe, só não existe conteúdo. Peraí, que conversa é essa? Né? Deus não está... Como é que você faz com Apocalipse capítulo 21, verso 18, né? Apocalipse 21, verso 18, que diz assim, capítulo 22. Capítulo 22, verso 18, diz assim, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Aí talvez você, exegeticamente, pastor, não, observe bem, ele está se referindo ao livro de Apocalipse, não pode se acrescentar nada ao livro de Apocalipse. Sim, é verdade, a declaração imediata, profética, é um cumprimento imediato, mas observem bem que a linguagem profética, declarações, maldições proféticas, mesmo lá no Antigo Testamento, envolvia cumprimento imediato, cumprimento a médio prazo e às vezes um cumprimento messiânico. E é isso que também o livro de Apocalipse nos aponta, a cumprimentos que já aconteceram, que estavam acontecendo no dia de João e que ainda aconteceriam, como ele nos declara no capítulo 1. Então nós não podemos acrescentar nada à Escritura, cessou, não existe mais conteúdo, não existe outra palavra de Deus sendo entregue. É isso que nós precisamos entender. Então, basicamente, quando nós falamos sobre o cessacionismo, nós estamos dizendo, cessaram os agentes revelacionais, cessaram as modalidades revelacionais, cessou o conteúdo revelacional. Bom, mas quem crê que existe a continuidade, a presença desses agentes, dessas modalidades e de novos conteúdos revelacionais hoje? Vamos lá, por parte, né? Antes do final do século XIX, no início do século XX, 1906, se não me falha a memória, surgiu lá na rua Azusa, né? O movimento pentecostal, que foi um movimento restauracionista, né? Mas o movimento pentecostal ele é apenas um movimento restauracionista, né? Só para me lembrar esse detalhe. Antes do movimento pentecostal surgiu a turma do Irving, né?
Edward Irving, lá na Escócia, que era um restauracionista, que inclusive criou a Igreja Apostólica, dizendo que Deus havia restaurado não somente os ofícios, apóstolo, profeta, evangelista, né, todos os demais dons e ofícios proféticos lá do Antigo e Novo Testamento, lá na igreja dele, mas também dons e milagres, curas, profecias, línguas e etc. Isso lá na Escócia. Isso antes do movimento pentecostal, tá? Então, isso antes do movimento pentecostal. Edward Irving. Inclusive, o Dr. Alderi Matos, né, escreveu na revista Fides Reformata um artigo sobre o Edward Irving, né, sobre o Edward Irving, um predecessor, né, um antecessor do movimento pentecostal. Então, vale a pena dar uma lida nesse artigo, ele é muito interessante. Só que antes dele, você teve os Quakers, você teve os entusiastas, você teve os fanáticos, você teve vários movimentos dentro do cristianismo que saíram inclusive da ortodoxia e que eram restauracionistas. Também, né, no século XVIII, século XIX, surgiu os Mormons. Joseph Smith era um restauracionista. Ele cria que de fato a igreja que ele estaria fundando, Igreja do Senhor Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, era uma igreja restauracionista, né? Os Mormons também, e aí chamados popularmente Mormons, os Testemunho de Jeová também é uma igreja, um movimento restauracionista. A igreja adventista também é uma igreja restauracionista, porque cria que o espírito profético havia vindo sobre a senhora Ellen G. White, né? Então Deus estaria restaurando através da profetisa Ellen White, que ela teria então revelações, palavra de Deus, no mesmo nível que a palavra de Deus para a igreja do tempo presente. Bom, e aí vai essas coisas. Então parece nos Estados Unidos e na Europa uma mentalidade de desvio para o restauracionismo. Então vamos definir o que é esse negócio. Restauracionismo é a crença de que a igreja, pelo fato de ter caído na apostasia, na impureza, nos desvios morais, doutrinários, no decorrer da Idade Média e no período até da Reforma, né? Então a igreja ela perdeu muitos desses dons. O Espírito deixou de dar à igreja esses dons porque a igreja tornou-se moralmente, doutrinariamente impura. A igreja se apostatou. A Reforma restaurou a igreja na palavra. Então houve um retorno à palavra, mas a igreja ainda não estava vivendo, né, o momento ainda de restauração. No final do século XIX, o movimento restauracionista estava muito forte nos Estados Unidos. E aí esse movimento, ele acaba então fomentando o surgimento de alguns grupos, inclusive Testemunho de Jeová, Adventista, né? No final do século XIX. E aí você tem esse movimento restauracionista vinculado a uma mentalidade escatológica. Não é à toa que os adventistas têm o foco deles central, escatologia, vinda de Cristo, de Jesus, né? Bom, e aí a mentalidade restauracionista voltada a essa mentalidade escatológica, de que Deus estaria restaurando a chuva seródia, Deus estaria restaurando os dons da igreja, Deus estaria restaurando o poder da igreja, e isso seria um sinal escatológico da vinda do Redentor para os últimos dos últimos tempos. Essa é uma crença restauracionista. Então, observe que Charles Parham, que é o pai teórico do pentecostalismo, ensina William Seymour, que vai pastorear uma igreja lá em Los Angeles, na Rua Azusa, uma igreja metodista africana, e lá então alega-se ter recebido essas experiências de falar em línguas, visões, etc. E aquele movimento começa a atrair. E atrai não é porque a coisa lá acontece de uma forma extraordinária, não, porque o senso comum no evangelicalismo naquele momento era uma mentalidade de senso comum restauracionista. Então as pessoas estavam caçando alguma coisa que pudesse de fato sinalizar uma restauração dos dons, uma restauração de evento proporcional, né? Megalomaníaco e etc, aquela coisa toda. Bom, o William Seymour oferece a proposta dele, e essa proposta ela dá um boom, né? A partir da mentalidade de uma experiência sobrenatural
que Charles Spurgeon diz que, olha, isso aqui é o que vai acontecer de novo na igreja, Atos 2. E aí é a experiência do Pentecostes. E aí por isso que o momento passa a se chamar o momento pentecostal, porque é o momento restaurado, aquela experiência do Pentecostes, mas como um sinal escatológico da vinda do Senhor para os últimos tempos, né? Não é coincidência que majoritariamente, ainda hoje, os pentecostais sejam dispensacionalistas, né? Porque a mentalidade de urgência da vinda, da iminência da vinda, é uma mensagem muito forte no restauracionismo. Só que o grande detalhe é que o movimento restauracionista, e só uma curiosidade, até 1930, o Concílio Mundial de Igrejas não reconheceu o movimento pentecostal como sendo igreja evangélica, como um movimento evangélico, devido a vários comportamentos duvidosos, estranhos, fanáticos, né? Para não dizer alguns até mesmo bizarros, né? Mas a partir de 1930, o Concílio Mundial da Igreja e algumas igrejas, algumas denominações, avaliando que de fato ainda o pentecostalismo mantinha como cerne a pregação do Evangelho, apesar de ter crenças e condutas estranhas ao cristianismo histórico, na área de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, né? E algumas afirmações estranhas na área de escatologia, mas na pregação do Evangelho ela era reconhecidamente uma igreja evangélica. Então, o movimento pentecostal, a partir de 1930, passou a ser reconhecido como sendo, a partir de 1930, passou a ser reconhecido como uma igreja evangélica, um movimento evangélico, né? Bom, a partir daí. Curiosamente, na década de 60, 50 e 60, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, aí falando do Brasil, o movimento pentecostal ele acabou se infiltrando nas igrejas históricas. Fato é que em 1960 surge a Batista Nacional, liderada pelo Ernesto Gnini, surge a Presbiteriana Renovada, lá em Cianorte, no Paraná, surge a Igreja Luterana Renovada e surge a Igreja Congregacional da Aliança, que naquele primeiro momento era uma igreja ainda, né, mais pentecostal. E vários outros movimentos pentecostais surgem no Brasil a partir de divisões das igrejas históricas, porque o pentecostalismo havia se infiltrado nessas igrejas, né? Bom, essas divisões a partir daí, final da década de 70, início da década de 80, elas passaram a ter uma remodelagem. Então aquele restauracionismo das igrejas pentecostais clássicas passou por uma releitura. E aí surge uma outra proposta chamada de continuismo, né? Continuismo. Mas o continuismo, embora ele vai fazer afirmações idênticas ao restauracionismo, como por exemplo, que hoje tem profetas, hoje existem línguas, curas, dom de cura e etc, etc, né? As mesmas tônicas, as mesmas ênfases do restauracionismo, do pentecostalismo clássico, o continuismo ele vai desvencilhar e vai romper com algumas coisas. Primeiro, eles vão dizer que a evidência de línguas, profecias de uma espiritualidade superior não é marcada necessariamente por uma experiência de batismo com o Espírito Santo. Os continuistas vão dizer isso, enquanto que os restauracionistas vão dizer, não, tem que ter o batismo com o Espírito Santo e a evidência é falar em línguas. Os continuistas vão discordar, em geral eles discordam, continuistas e pentecostais clássicos ou restauracionistas discordam nesse ponto. Os continuistas, os restauracionistas vão dizer que do primeiro século, especialmente no período da Idade Média até o século XIX, houve uma cessação dos dons por causa do desvio doutrinário e da impureza moral. Ponto. Os continuistas vão dizer, não, sempre na história da igreja continuou os dons. Possivelmente eles foram menos manifestos, menos presentes, por causa da imoralidade, por causa da falta de busca, por falta da impureza doutrinária, mas eles sempre estavam presentes na igreja. Então essa é a tese do continuismo. E outra característica interessante é que o continuismo desvencilha da tônica escatológica, porque enquanto o restauracionismo diz que a restauração dos dons
e da experiência do batismo com o Espírito Santo como um sinal escatológico da iminente vinda de Cristo, o continuismo vai dizer, não tem nada a ver, né? E aí, em geral, restauracionistas são dispensacionalistas, enquanto que você tem os continuistas sendo amilenistas, pré-milenistas históricos, pós-milenistas, né? E assim por diante. E também dispensacionalistas. Por exemplo, nós temos aí alguns aí que continuam sendo dispensacionalistas, mesmo sendo continuista. Então, uma coisa não nega a outra, mas houve uma abertura. Então, perdeu aquele referencial de sinal, chuva seródia, o sinal da iminência vinda de Cristo. Então, essa tônica, essa ideia já não existe mais no continuismo, tá? Bom, vamos algumas partes agora. Restauracionista, se você quer ler restauracionista, alguns teólogos, eu recomendo a teologia sistemática restauracionista. A teologia sistemática organizada pelo Stanley Horton, publicada pela CPAD, Teologia Sistemática. Editor, organizador Stanley Horton, publicada pela CPAD. Eu tenho ela, mas está lá no meu escritório, eu não lembrei de trazê-la. Eu trouxe outros livros e esqueci de trazer. Essa é ainda o único manual de teologia, de doutrina restauracionista que tem sido enfatizada, essa mentalidade clássica, do pentecostalismo clássico, da mentalidade clássica restauracionista, né? Curiosamente, mesmo no meio pentecostal clássico, restauracionista, tem se infiltrado e publicado muito material continuista. Por isso, hoje você já tem uma certa dificuldade de identificar, academicamente falando, né, teoricamente falando, no meio, por exemplo, da Assembleia de Deus, cito ela respeitosamente apenas como um fato, né? Não estou emitindo nenhuma crítica aos irmãos da Assembleia, apenas citando o fato. Mas que, por exemplo, a Assembleia de Deus publicou um livro do Jack Deere, Surpreendido com o Poder de Deus, né? E Jack Deere é um continuista, ele não é um restauracionista, né? E outros livros continuistas têm sido publicados por ele e por outras editoras pentecostais clássicas, né? Por exemplo, como a editora Vida. Então vamos por parte. Eu gostaria de pontuar, nosso tempo está bem avançado, aí já é 8h46, 3 teólogos continuistas que são referência aí da turma, né? O primeiro deles, Jack Deere, o outro é Wayne Grudem e, por último, Donald Carson, né? Bom, vamos por parte. Eu estou aqui com as obras dos caras, vamos lá por parte. Geralmente você vai ter uma tese, uma argumentação dos nossos irmãos continuistas ou restauracionistas assim, me dê apenas um texto bíblico que trata da cessação, né? Bom, por exemplo, a gente fica esperando eles argumentar também biblicamente, né? Exegeticamente. E quando você vai pegar literatura continuista, né, restauracionista, você vê que a exegese é ruim, a exegese é fraca, a exegese não se sustenta, e a argumentação toda basicamente é baseada no experiencialismo, o que é uma característica desde o pentecostalismo clássico, do restauracionismo clássico. Quer ver? Dá um exemplo aqui, alguns exemplos fáceis, né? Por exemplo, página 195 aqui, como julgar as palavras proféticas, diz o Jack Deere, né? Temo dizer que a maior parte do tempo, nos grandes cultos públicos, não encontrei profecias entre aspas ele coloca, da congregação que fossem aproveitáveis, né? Em geral, as palavras são genéricas e entregues com pouca convicção e pouco poder do Espírito Santo. Então quer dizer que a profecia, para ela ser mais palavra de Deus, ela precisa então ter mais autoridade de quem fala e não de quem dá a revelação, e que ela tem que ter mais convicção, né? Quer dizer, a convicção dela não é resultado de uma fé viva, de uma palavra viva. Vamos lá, mas tem coisa pior, tá? Olha só, aprendendo a falar em línguas, né? E ele diz que aprende a falar em línguas, Jack Deere, página 167. Como é que se aprende a falar em línguas? Com base na tentativa e no erro. Vou ler de novo.
com base na tentativa e no erro, né? Vamos lá. Não se pode simplesmente aprender uma língua sem a técnica da tentativa e do erro. Ele está falando aqui do dom de línguas. Quando um grupo de missionários vai para uma terra estrangeira, isso é verdade, né? A primeira coisa que faz é iniciar o estudo rigoroso da língua do país. Um fato interessante é que quem melhor aprende a língua é, em geral, o missionário que não é apto academicamente. Então, nesse livro aqui, Jack Deere, constantemente ele cai num erro clássico, antigo, dos pentecostais, que é a rejeição do academicismo, né? Da postura, do compromisso acadêmico, não academicismo. Mas ele enfatiza o experiencialismo. O que importa é a experiência, não é o entendimento acadêmico. A experiência é melhor, o entendimento acadêmico prejudica. O tempo todo no livro ele vem com essa tese nos argumentos dele. E ele continua. O mesmo acontece com a linguagem do Espírito Santo. Somente os que são dispostos a tentar e falhar se tornarão capazes de entender quais impressões vêm de Deus e quais meramente das suas próprias almas. Essa é uma das razões pelas quais meus filhos aprenderam a falar alemão melhor que eu. Eu passei muito tempo estudando, enquanto eles passavam mais tempo praticando. Eu me dediquei ao aprendizado, eles se dedicaram à vida. Eu aprendi valendo-me da segurança de um livro, ao passo que meus filhos aprenderam pela tentativa e pelo erro. Um dos amigos mais usados com o dom de profecia que tenho, Rock Joyner, o presidente da Morningstar Publications, né? Está atualmente liderando uma escola do Espírito que se reúne nas noites de sexta-feira em Charlotte, na Carolina do Norte. Há pessoas que viajam cerca de 150 quilômetros para ir a essas reuniões porque estão aprendendo a ouvir a voz de Deus de forma novas e eficazes. Rick me disse que a metodologia da tentativa e do erro tem lhes proporcionado momentos bem engraçados, bem como algumas falhas humilhantes. Então ele fez esta observação interessante: estamos aprendendo tanto com nossas falhas ou mesmo que com os nossos sucessos. E aí na página 69 ele diz: não se pode aprender a linguagem do Espírito Santo sem a técnica da tentativa e do erro. Então, se você errar enquanto fala em línguas, se você errar enquanto você profetiza, se você errar enquanto você fala alguma asneira, não tem problema. O Espírito Santo te libera para você errar. Erro não é falsa profecia. Erro não é evidência de ser falso profeta. Erro é apenas a técnica que o Espírito Santo usa para aperfeiçoar o dom de profecias ou o dom de língua que ele te deu, segundo Jack Deere. E aí, lá na página 19, aí tem uns momentos que você tem que dar risada do cara, porque assim, com respeito, meus meninos aqui em casa têm mania de dizer assim, eu tô rindo, mas é com respeito, né? Acho boa ideia que as pessoas com dom de profecia evitem fazer qualquer tipo de previsão na área financeira e deixe os mercados de ações e de títulos e de imóveis com as pessoas experientes nessas áreas. Tudo bem com esse negócio que eu dou risada. O Espírito que ilumina, que revela para esses caras é burro na área de economia, é burro na área de ações, é burro. Cara, não dá para dizer que é o Espírito Santo. Eu tô citando o cara. Então assim, não dá, por favor, não venha com Jack Deere tentar me argumentar a favor do continuismo que não tem cabimento. Vamos pegar um outro cara. Na área de Jack Deere é um especialista em Antigo Testamento, ele é doutor em Antigo Testamento. Vamos pegar agora um doutor em teologia sistemática. Então vamos começar pelo Carson, doutor em Novo Testamento, né? O Carson, após fazer uma excelente análise exegética do Novo Testamento, do que é o dom de línguas, e você fala assim, cara, ele faz muito bom. Aí quando ele chega lá sobre o que é o dom de línguas, contemporaneamente falando, ele lá na página 87, esse livro foi publicado em português, né? A manifestação do Espírito, a contemporaneidade dos dons à luz de 1 Coríntios 12 a 14, edições Vida Nova, né? É um livro que tem proveito, várias partes dele é muito proveitoso, vale a pena adquirir, mas assim,
a interpretação, o entendimento, a proposta do Donald Carson a respeito da prática moderna de dom de língua, cara, não dá. Quando eu comprei esse livro, eu falei assim, agora eu quero ler um continuista que eu vou ficar assim engasgado, que eu vou falar assim, não, eu não consigo responder esse cara, porque o cara é um dos melhores exegetas em Novo Testamento do mundo, né? Aí você vai no cara e ele, lá na página 87, ele vai baseado em uma teoria linguística, dizer o seguinte, que o dom de língua moderno, né, conforme usado hoje pelo Espírito Santo, ele é um meio de o Espírito Santo usar um segredo que somente os sábios e entendidos são capazes de descobrir, e ele foi um desses caras, obviamente nos fez favor depois de 20 séculos, né? Quase 20 séculos, né? Depois de Cristo, e aí agora a gente descobriu que o dom de línguas não é um ato sobrenatural, mas é apenas uma questão de chave linguística. E ele vai dizer que, o nosso problema até aqui é que as descrições bíblicas de línguas parecem exigir uma terceira possibilidade, né? Mas o fenômeno contemporâneo parece se enquadrar melhor na segunda possibilidade, e esse para nunca convergirá. Todavia, a quarta possibilidade, é uma confusão. Ele propõe uma quarta interpretação aqui de várias. Vamos entender a interpretação dele. A quarta possibilidade é também logicamente possível. Ainda que comumente seja ignorada, ela satisfaz as restrições tanto daquilo que é apresentado nos documentos bíblicos, né, do primeiro século, quanto de alguns fenômenos atuais. Eu não entendo como isso pode ser ignorado. Como que Atos 2, como nós ouvimos eles falando as nossas próprias línguas maternas, e aí faz uma lista de etnias, de grupos, regiões, de povos, de grupos, né? De cidades, de povos, de reinos. E o cara está dizendo aqui, a informação bíblica, Atos 2, né, lá tal, etc., e a prática moderna não pode ser ignorada. Ele não entende como que é ignorada a relação lógica. E aí vamos lá. Considere então a descrição linguística de Poitras, está falando de Vernon Poitras, né? Sobre glossolalia. Vocalização livre é esse negócio aí, né? Ocorre quando um ser humano produz uma sequência relacionada de sons pronunciados. Observe, não são sentenças, não tem sujeito, predicado, não tem o assunto, meio fim, não tem ideia, não é proposição. São vocalização livre, né? Sons pronunciados em sequência. Não consegue identificar a sequência do som como pertencente a nenhuma língua natural que ele já saiba falar, não consegue identificar e dar o significado das palavras ou morfemas, unidades lexicais mínimas, sintaxe, morfologia, não tem nada desse negócio. 4. No caso de falas com as mais de poucas sílabas, ele tipicamente não conseguiria repetir a mesma sequência de sons se lhe pedissem isso. Um ouvinte ingênuo pode supor que seja um idioma desconhecido. O passo seguinte é crucial. Poitras nos relembra que tais vocalizações livres ou sons inarticulados, ininteligíveis, ainda podem carregar conteúdo de uma imagem vaga, do estado emocional, não intelectual, verbal, propositivo do falante. Ele oferece a sua ilustração criativa, né? E ele vai, e o Carson fala assim, ele oferece, o Vernon Poitras, ele diz assim, eu inventarei outra. Então observe que o Donald Carson, no seu livro, eu estou apenas citando ele, e obviamente em algum momento eu vou comentar alguma afirmação que não faz mínimo sentido o que ele está falando, né? E ele, voltando aqui na parte final, ele diz assim, o Vernon Poitras oferece uma própria ilustração criativa para tentar explicar como que o falante, o que fala em línguas, o que fala
Línguas, ele tem uma imagem vaga do estado emocional e ele fala algo que não tem nenhuma relação com nenhum idioma conhecido. Então, ou seja, não é proposição, não tem nenhuma estrutura morfológica, lexical, sintática, nem nada, né? Mas ele diz assim, ele pega, por exemplo, ele pega a seguinte frase: louvai ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Aí ele propõe retira dessa frase, louvai ao Senhor, pois seu amor dura para frente, tira todas as vogais. Aí fica só as consoantes. Aí ele diz, isso, deixa eu só colocar aqui para ficar mais, né? Ele propõe fazer isso aqui, ó. Aí fica só as consoantes. Louvai ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Aí tira só as vogais e aí fica só as consoantes. Aí ele diz logo em seguida, isso pode parecer um pouco estranho. Não parece um pouco estranho. Isso parece muito bizarro. Mas ele continua, contudo, quando nos lembramos que o hebraico moderno é escrito quase sem vogais, aí você fala assim, cara, o hebraico não é grego, doutor em Novo Testamento, a ponte não encaixa. Mas vamos lá, o hebraico moderno é escrito quase sem vogais, podemos imaginar, novamente aqui a imaginação, que com certa prática, novamente, esquece exegese, esquece o padrão bíblico, experiencialismo, o argumento aqui é experiencialismo, com certa prática, isso poderia ser lido com bastante tranquilidade. Agora remova os espaços e, começando pela primeira letra, né, consoante, reescreva a sequência usando cada terceira letra repetidamente por toda a sequência até que todas as letras sejam usadas. Aí ele propõe fazer esse negócio aqui, ó. Isso aqui, ó. Faz isso aqui. Aí ele diz, adicione um som de A depois de cada consoante e divida arbitrariamente a unidade em pedaços. O resultado vai ser Lanapa Mara Sara Sara Sadara Pava Rassara Pama. Acredite se quiser, Donald Carson está sugerindo fazer esse negócio que ele mesmo reconhece ser estranho. Acredito que isso não é diferente das transcrições de certas línguas atuais. Línguas, você está falando aqui do suposto dom de língua que ocorre no meio continuista e pentecostal. Certamente é muito parecido com algumas que já ouvi. Novamente, ele atesta a experiência dele. Mas a questão importante é que isso transmite informação. Lanapa Mara Sarasara Sadara Pava Rassara Pava. Isso transmite informação desde que você conheça o código. Qualquer um que conheça os passos que dei poderá revertê-los a fim de voltar à mensagem original. Louvai o Senhor, pois seu amor dura para sempre. Cara, eu tenho respeito pelo PhD que esse cara tem. Eu tenho respeito por muita coisa que ele escreve. Eu admiro o Donald Carson. E eu até para fazer essa crítica aqui, assim, eu faço ela com muito respeito. Mas isso aqui, com todo respeito, isso aqui é no mínimo bizarro. Isso aqui é no mínimo pegar o doutorado dele e jogar numa lata de lixo, e apelar para a experiência, e dizer que ele descobriu um código que é dado pelo Espírito Santo para falar em língua nessa bizarrice. Não dá, sinto muito, não dá. Com licença. Vamos lá para o terceiro. Bom, nós vimos um doutor em Novo Testamento, um doutor em Antigo Testamento.
Agora vamos um doutor em teologia sistemática. Vamos lá. Nesse livro, publicado pela Editora Vida, página 180, na página 180, se você perguntar, se você falar para um continuista ou para um restauracionista que a profecia que ele fala, ou que o dom de língua que ele fala, não é palavra de Deus, a dedução óbvia é que o que ele está falando parte dele mesmo, parte da alma, da imaginação, da vontade, da intuição, da dedução dele, é palavra de homem, não é palavra de Deus. Se você falar um negócio desse, certo? E aí você vai ter muita gente brava, porque, que isso, cara, eu estou revelando da parte de Deus, eu estou revelando pelo poder do Espírito Santo e coisa e tal. Mas observe bem que o Wayne Grudem é quem fala isso aqui, ó, na página 180. Ele diz aqui, ó, na profecia não são faladas palavras do próprio Deus. Inclusive ele entra em contradição, né? Porque lá na página 121 ele diz que é. Mas aqui ele diz, não é. Essa restrição é derivada da discussão dos capítulos 3 e 4 do livro dele. Onde o livro dele, aí, o dom de profecia no Novo Testamento e nos dias atuais. E ele continua dizendo, essa restrição é derivada da discussão dos capítulos 3 e 4, onde os dados do Novo Testamento analisados parecem indicar que a profecia consiste de palavras meramente humanas, relatando algo que Deus traz à mente. Em termos práticos, significa que a profecia de instrução ética, aí ele cita como exemplo, entre aspas, você não deve mudar-se para outro estado. Outro exemplo, você deve deixar o seu emprego e dedicar o seu tempo à pregação. Outro exemplo, você deve se casar com aquele rapaz, né? Fecha aspas. Nem sempre, observe bem, nem sempre deve obrigatoriamente ser considerada divina. Isto é, desobedecê-la não é a mesma coisa que desobedecer a Deus. Então, se alguém alega, segundo Wayne Grudem, trazer uma revelação da parte de Deus, quer em línguas ou quer em profecia direta, você pode desobedecê-la e desobedecer uma revelação que ele diz ser da parte de Deus, não é desobedecer a Deus. Ai, gente, a gente tem que ficar se segurando. Mas deve ser vista como um relato, olha isso aqui, mas deve ser vista como um relato, a profecia, a língua, a palavra dada ali, mas deve ser vista como um relato bastante acurado, mas não infalível, do profeta sobre algo que ele acredita, ainda que não tenha certeza plena, ter sido revelada por Deus. Sabe o que o Wayne Grudem está fazendo? Ele está simplesmente validando o falso profeta. Isso que ele está fazendo. Ele está dizendo que o falso profeta é profeta de Deus, que o falso profeta deve ser aceito no meio da igreja, aceitável como sendo de Deus. Aqui mais embaixo ele diz assim, na mesma página 180, pelo fato de os profetas do Novo Testamento não falarem palavras do próprio Deus, cara, o Wayne Grudem, além de ser um teólogo sistemático muito bom, na maioria das coisas que ele escreve, ele também é um teólogo exegético na área do Novo Testamento. Ele tem um comentário, inclusive, de 1 Pedro muito bom. Ele conhece bem de exegese. Essa afirmação dele aqui é absurda. Pelo fato de os profetas do Novo Testamento falarem palavras do próprio Deus, não falarem do próprio Deus, quer dizer, ele está dizendo que os profetas do Novo Testamento não falavam palavra de Deus. O conteúdo da profecia não deveria incluir o prefácio, assim diz o Senhor, o que levaria os ouvintes erroneamente a pensar que a profecia proclamada possui a mesma autoridade das Escrituras. Naturalmente, algumas das palavras presentes na profecia podem ter sido reveladas por Deus, mas não seria correto o profeta afirmar com plena convicção que isso acontece, ou seja, que ele
está recebendo uma palavra revelada por Deus. Eu estou com 45 anos, eu acho que Deus deve me dar uns bons anos de vida, ainda espero. Eu ainda aguardo ler um teólogo sistemático, exegético, do Antigo ou Novo Testamento, que escreva com credibilidades, que não fale uns absurdos desse, que não viaje na maionese dessa forma, que não trate desrespeitosamente o texto dizendo que os profetas do Novo Testamento não falavam a palavra de Deus, validando o erro como sendo tentativa, erro e acerto, Balanamachura Labará como sendo apenas uma chave que precisa ser descoberta para poder saber como interpretar, e dizer que as profecias e línguas não são palavra de Deus, né? Bom, e aí a gente fica nessa situação. Então vamos indicar alguma coisa interessante. Bom, o primeiro livro que eu quero indicar está em inglês. Eu não sei se deve ter na Amazon para vender. Eu tenho a edição revisada e expandida, né? Hank Hanegraaff, né? Olhando para Deus em todos os lugares errados, reavivamentos falsificados, é o nome desse livro aqui. Então é um livro interessante. A crítica dele, embora é direcionada especificamente ao termo restauracionista, mas na verdade, por vezes, o Hanegraaff, ele também está criticando os continuistas, inclusive a Vineyard Church, ou a Igreja da Videira, tá? Igreja da Videira, do John Wimber. Esse cara, John Wimber, e Igreja da Videira, ou Vineyard Church, né? Na década de 80, década de 90, eles fizeram um estrago muito grande, né? Só que a ênfase era cura, milagres, etc. E foi os grandes responsáveis, essa igreja, esse movimento, foi um dos grandes responsáveis pelo movimento e expansão do movimento continuista norte-americano, tá? Quem inclusive faz dedicatória na teologia sistemática dele a John Wimber, Wayne Grudem, no livro, na teologia sistemática dele, ele agradece isso, é o mesmo grupo, Vineyard, é o mesmo grupo do John Wimber. Só que aí o que acontece? Quando os escândalos, porque olha só, curiosamente, eles estavam envolvidos com teologia da prosperidade, batalha espiritual, demônio territorial, eles eram nos Estados Unidos os principais divulgadores da chamada bênção de Toronto, lá do Canadá, aquela região, as unções do riso, unção do cachorro, unção do lagarto, unção do leão, esse negócio, né? Era o pessoal da Vineyard Church, da Igreja da Videira, lá no Canadá. E quem despejava esse negócio, esse lixo nos Estados Unidos era o pessoal da Vineyard, né? Que no Brasil veio para cá também. Só que daí, John Wimber, deixa eu falar um negócio que o pessoal não sabe, muita gente não sabe. John Wimber, fala abaixo para o pessoal não ficar decepcionado, morreu de câncer, não foi curado. Os cultos, as declarações de vitória, as posses, as amarrações de demônio, as muitas unções, não foram suficientes para curar o fundador e dono da igreja, John Wimber, que morreu de câncer. Lamento muito ter morrido, né? Eu acho que a gente não tem que sentir alegria com a morte de ninguém e nem dizer que foi bom, mas só revelando assim, mentira, tudo mentira. Os caras pregavam mentira, eles na prática as coisas não batiam, o que eles falavam não batia com o que eles viviam, né? Mas curiosamente o Wayne Grudem continua elogiando esse cara, promovendo a igreja da Vineyard Church, né? Sem acusar nenhum dos erros e dos absurdos que aconteciam lá dentro, dos desvios doutrinários. Aqui no Brasil, nós passamos a conhecer majoritariamente o movimento da Igreja da Videira, a Vineyard Church, por causa das músicas, né? Por causa das músicas. E aí aquele estilo de repete. Depois veio o Batista Lagoinha e agora, mais recentemente, que tem a mesma influência, como tinha na década de 90 e final da década de 80, a Vineyard, você tem hoje o pessoal da Hillsong Church, né? Ou comunista, a comunidade Hillsong, né? Que é
um plágio, só que a ênfase deles, embora sejam pentecostais, continuistas ou neopentecostais, eles têm menos ênfase em cura, em milagres, em demônios, como era o caso lá da Vineyard Church, né, da Igreja da Videira, tá ok? Bom, vamos lá. Permite-me indicar 3 livros, 3 apenas, tem vários, mas eu vou indicar apenas 3, né? Vamos lá por parte. Não é mais essa capa, já mudaram a capa, até a capa ficou mais bonita, porque essa minha é a primeira edição do O. Palmer Robertson, A Palavra Final, Resposta Bíblica, Questão das Línguas e Profecia Hoje. Um livro pequeno, mas um livro muito bom, recomendo a editora Puritanos, também pela editora Puritanos, do Richard Gayfer Jr., Perspectivas sobre o Pentecostes. Um livro muito bom também, especialmente para fazer análise de transição, continuidade da aliança, antiga, nova aliança, a questão dos sinais, o propósito, o lugar redentivo de cada sinal, de cada evento histórico redentivo, muito, muito bom. A exegese, a argumentação do Richard Gayfer Jr. é fantástica. Um livro mais recente, também publicado pela editora Puritanos, O Espírito Santo, do Sinclair Ferguson. Esse autor ele é mais conhecido no Brasil, né? O Sinclair Ferguson. É um manual de pneumatologia, é um manual mesmo, né? Ele traz vários assuntos e lá na frente ele vai dedicar uma parte especificamente para os dons, né? Para os dons. E aí, nessa parte para os dons, no capítulo 4, Pentecostes hoje, ele vai fazer uma análise da doutrina pentecostal e o que a Bíblia fala sobre o batismo para o Espírito Santo, né? E lá no capítulo 10, ele vai então argumentar, expor o que são os dons espirituais e alguns que cessaram, por que cessaram e etc. É uma trilogia muito boa. Se você conseguir os 3 livros, esse aqui mudou a capa, como eu já disse. Esse aqui eu não sei se ainda está à venda, mas é um livro excelente. E esse daqui parece-me que já mudou a capa também, tá? Inclusive, esse livro aqui, ele faz parte daquela série de livros de teologia que a editora Cultura Cristã publicou, né? Mas esse daqui foi publicado isolado pela editora Puritanos. Bom, agora eu vou deixar para fazer as perguntas, né? Se alguém tem alguma pergunta a ser feita, tem muita coisa para ser abordado, estudado, analisado. Daria para a gente abordar alguns textos bíblicos, algumas outras teses, algumas argumentações, situações pontuais. Hoje o assunto é muito amplo, é muito grande, né? Mas eu vou deixar então agora para a gente, como foi combinado, né? Nós temos ainda 30 minutos aproximadamente para perguntas e respostas. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, alguma indicação bibliográfica que também seja proveitosa, fique à vontade. O farmacêutico natural coloca aí, reverendo, segundo livro de disciplina, não é do Kirk, na verdade, Kirk é o nome da Igreja da Escócia, né? Na Escócia eles não falam church, eles falam Kirk, tá? No capítulo 2, artigo 6, diz que Deus ainda levanta apóstolo, profeta e evangelista. Como você enxerga essa e outras declarações de Covenanters? Bom, infelizmente havia ainda uma certa imaturidade em vários pontos que precisariam ser corrigidos, mesmo nos Covenanters naquele momento, né? Os Covenanters, eles cometeram algumas imprecisões, então não é necessariamente um erro, né? Imprecisões. Para eles entendiam que os apóstolos, os evangelistas, os profetas seriam pregadores, tá? Os profetas seriam pregadores, então o dom de profecia seria o dom da pregação, o dom de apóstolo seria o envio a terras longínquas, ainda pagãs, e o dom de evangelista seria pessoas que saíam pregando o evangelho entre as pessoas, né? Na sua comunidade. Então, na verdade, houve uma imprecisão exegética, né? Então, nossos Covenanters lá, eles cometeram esse erro exegético no sentido de haver uma imprecisão teológica quanto à definição desses termos.
Nenhum problema até aí, né? Se você perguntasse, eles criam que havia apóstolos hoje? Não, tanto que eles negavam que o Papa era apóstolo. Então, vou dar como exemplo aqui. Por que eles criam que apóstolo aí não era apóstolo, no sentido lá dos apóstolos do primeiro século? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela crê que o Papa, ele tem a sucessão apostólica de Pedro, de modo que ele é apóstolo tão quanto Pedro, Paulo, João e etc. Os protestantes, especialmente os pastores da Kirk, os Covenanters, eles tinham ojeriza dessa ideia, né? Porque eles criam que o Papa, na verdade, era um anticristo e não o sucessor de Pedro, né? Porque não havia apóstolo mais hoje. Então, eles estavam, na verdade, fazendo uma redefinição do termo apóstolo e não dizendo que apóstolos existem hoje, ou profetas e evangelistas. Ian perguntou aí, o Ian Soares, né? Pastor, como responder a alguns continuistas, na maioria arminianos, que nos atribuem falta de embasamento bíblico para dizer que os dons extraordinários cessaram? Bom, nós temos que usar dois argumentos, né? Primeiro, a gente precisa estudar a Bíblia a partir da história redentiva. Estrutura, história redentiva, né? A história da redenção, ela tem etapas, momentos, ela tem situações, né? Os textos bíblicos, as epístolas, os livros da Bíblia, eles são encaixados dentro de cada período desse. Eles estão, inclusive os livros do Novo Testamento e do Antigo não estão em ordem cronológica, mas em ordem literária, por grupos literários, né? Você tem evangelhos, história, as epístolas paulinas, epístolas universais e livro profético, né? O Novo Testamento, pelo menos assim. E aí o que nós precisamos olhar é que, se você estiver buscando apenas um texto bíblico dizendo assim, e nunca mais, e cessou, né? Você não vai encontrar no Novo Testamento. Mas você vai encontrar algumas evidências interessantes. Por exemplo, em Filipenses, Paulo tinha um dom de cura. Interessante, né? Paulo tinha um dom de cura. Todo mundo concorda isso aí. Pentecostais, continuistas, sensacionistas. Paulo tinha dom de cura. Mas observe que no livro de Filipenses, né? Livro de Filipenses, você tem uma situação interessante. No capítulo 2, lá no capítulo 2, o Epafrodito foi o cara que foi levar, numa das vezes, né, a oferta da igreja de Filipos para Paulo, que estava em viagem missionária, segunda viagem missionária, né? Que estaria, né, em terceira viagem missionária. E aí, o que Paulo faz, né? Paulo, ele recebe esse cara e esse cara fica mortalmente doente. Paulo estava possivelmente em Roma, né? Ele escreve para a cidade de Filipe. É longe, é muito longe, né? Muito longe. E aí você tem Paulo, a informação de que Epafrodito estava mortalmente enfermo, chega até Filipos, sai de Roma e vai até Filipe. De Filipe agora vem consultas para perguntar como ele estava. E agora Paulo dá a informação de que Deus tinha sido bondoso, misericordioso com Epafrodito, e Deus tinha curado Epafrodito, mas curou pela providência dele, não por causa do dom de curas. Isso é importante a gente observar, porque esse Paulo não estava mais exercendo os dons de cura da mesma forma que no início do ministério dele. Parece-nos que até mesmo quem tinha dons extraordinários, por causa da não necessidade da testificação do milagre para a palavra não precisava mais da testificação do milagre. Os milagres então foram aferrecendo, foram diminuindo, foram perdendo o seu lugar, a sua importância e o seu uso. E um exemplo, cara, que nós temos aqui é da epístola de Paulo aos Filipenses, quando ele menciona, no capítulo 2, do verso 19 até o verso 30, o caso aqui de Epafrodito. Então, observe bem, nós temos essa situação. Um outro caso que nós temos, que eu já citei, é o caso de Apocalipse 22, verso 18.
Nada deve ser acrescentado. E aí observe bem que essa expressão, nada deve ser acrescentado, ela não está ocorrendo pela primeira vez aqui em Apocalipse 22, verso 18. Desde lá do Antigo Testamento, desde lá do livro de Deuteronômio, quando os 5 livros da lei inauguravam todo um processo de escrita, né? Todo um processo de revelação, no decorrer da história da redenção, lá já há advertência. A palavra que for entregue, nada a ela deve ser acrescentado, né? Ou seja, Deus é aquele quem chama e dota os agentes. Deus é aquele quem dá e valida as modalidades. E Deus é a fonte do conhecimento revelado, da informação proposicional, da palavra de Deus entregue àquele que é o agente, por meio da modalidade, no conteúdo que procede de Deus. Se Deus não chama, se Deus não dá mais modalidades, e se Deus não acrescenta nenhuma nova informação, a dedução lógica é: cessou. Então você tem uma informação de que estas coisas cessaram, né? Então essa seria a resposta para essa pergunta. Vamos lá, o Renan faz uma pergunta aqui agora. Vamos por parte aí, gente, calma aí. A palavra profecia e profeta no Novo Testamento é a mesma quando se refere aos antigos profetas e aos pregadores, ou alguma diferenciação no texto? Bom, vamos lá. A palavra no grego, inclusive, é profetes, né? O profetai, e no grego seria profetizai, né? Então, ou seja, é uma palavra de origem hebraica que ela é tornada grega, né? É tornada grega, né? Seria mais ou menos o que a gente faz com algumas palavras em inglês, tornando elas em português, né? A gente começa às vezes até a conjugar como verbo, né? Eu lembro de um amigo que morou nos Estados Unidos, ele fala assim: olha, lá nos Estados Unidos, quando eu morei lá, a gente tinha eles passaram a usar o verbo estacionamento, né? Como a gente em inglês, só que conjugando como um verbo em português. Então, o que acontece com o verbo profetizar, né? Profeta, é essa forma aí. Bom, mas a ideia é a mesma. Mas é interessante sua pergunta, que talvez você não teve intenção ou não sabe, mas, por exemplo, o Wayne Grudem, nesse livro, faz uma besteira muito grande. Ele diz que há 2 níveis de profecia. Ele vai dizer que as profecias do Antigo Testamento eram profecias reveladas por Deus, inerrantes, inquestionáveis e que absolutamente haveriam de se cumprir conforme declaradas. Aí ele vai dizer, as profecias do Novo Testamento, ele vai fazer isso aqui, ó, é de um nível inferior. Então elas não são necessariamente palavra de Deus, elas podem conter erro e elas não precisam ser obedecidas no mesmo nível de igualdade que as profecias do Antigo Testamento. Ele cria o que é chamado de 2 níveis de profecia. Só quero informar que já tem uns trocentos resenhistas que fizeram resenha do livro dele em inglês, e já livros e capítulos de livro metendo a taca e batendo sem dó no Wayne Grudem, porque ele falou essa besteira, tá? E como excelente exegese, vários teólogos, diferentes seminários e de orientação teológica, né? Então assim, o cara viajou, falou besteira. O Ian pergunta aí, como o senhor enxerga alguns calvinistas como Carson, Grudem, Piper e alguns aqui no Brasil que se declaram continuistas? Eu respeito a opinião deles, a gente tem que manter o amor, o respeito, a discordância, mas eles não têm nenhuma prova, né?
Até esses dias atrás eu brinquei, e a minha brincadeira é muito séria, e eu levo muito a sério, apesar de ser uma brincadeira provocativa. Eu falo assim, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas nós já vamos para mais de um ano. Nós já fomos, né? Para mais de um ano que nós estamos em uma pandemia. Tem milhares de pessoas morrendo, né? Morrendo aí, já passou de 3 mil pessoas. Os médicos estão aí nas UTI ficando doidos, não sabe o que faz. Tem médico desorientado, não sabe o que aplica, porque tem o cara que reage de forma diferente a medicamento diferente, então procedimentos e protocolos diferentes, etc, né? E nós estamos precisando de gente com dom de cura. Gente, estamos precisando de gente de dom de cura para ir aí nesse hospital. Os caras não aparecem nem para dizer assim, vou lá fazer uma visitinha lá, né? Ele não precisa nem entrar lá na UTI, não. Pode orar lá da porta mesmo, né? Pode orar lá da porta, mas assim, manifeste que vocês têm o dom de cura, né? A gente tá precisando, porque tá muito fácil. Aí quando pergunta, não sei o que, esse cara fica todo melindroso. Bom, para falar que tem dom de língua, tem. Vai tu quanto é igreja, canta lá, um barulheiro, uma bagunça. Para falar que tem dom de profecia, tem. Eu profetizo, eu decreto, eu declaro, toma posse. Agora, para falar que tem dom de cura, não tem? Ué, gente, os caras dizem que tem, mas não mostra. Mostra dom de língua, mostra dom de profecia, mostra dom de visão, mostra dom de não sei o quê. Mas não mostra dom de cura. Nós estamos precisando. Por favor. Né? Senão a gente vai ser obrigado a pensar que isso é charlatanismo, né? Mesmo de gente sincera. Porque assim, o pessoal do Edir Macedo, do Valdemiro, do R.S. Soares, que lá todo mundo sabe que é charlatanismo. Agora, gente crente, séria, teológica, piedosa, ficar crendo nesse negócio e não apresentar prova? Uai, cadê o testemunho? Cadê a evidência? Eu gosto muito de Paulo quando ele lá em 1 Coríntios 12, né? Ele fala dos dons. 1 Coríntios 12, abra lá comigo, por favor. Eu acho fantástico as palavras que ele usa, né? As palavras no grego, mas a tradução está muito boa. 1 Coríntios 12, ele diz assim, verso 4 ao verso 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Observe bem, se você conhece grego, por favor, vá para o seu Novo Testamento grego, vá avalie depois. Examine se eu não estou falando besteira. O verso 6 diz assim, verso 5, ele chama os dons de serviços. A palavra lá é diaconia, né? E também há diversidade na diaconia, no serviço, ou seja, todo dom ele serve alguém. O dom ele não é para autopromoção, autosserviço. O dom é para o bem-estar, para o benefício, para abençoar o outro, é servir o outro. Verso 6. E há diversidade nas realizações. A palavra aqui é a mesma palavra do verbo energeia, ou seja, os dons são capacitações. Ou seja, por exemplo, você tem um dom de ensino, você quando ensina, você fortalece a fé das pessoas, você dá entendimento para elas, você dá convicção para elas, você dá consolo para elas. Quando você prega, você então proclama a palavra com autoridade. Quando você cuida de alguém, dom de serviço, né? Você torna a vida dessa pessoa mais confortável. Então, quem tem dom de música, conduz a igreja a cantar com vigor, com alegria, de forma afinada. Por quê? Porque a diversidade nas realizações. A palavra aqui, realizações, é energização, capacitação. Os dons são serviço, os dons são capacitações. Mas observe agora o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. A palavra manifestação vem do verbo epifania, né? Tornar algo público, tornar algo visível, tornar algo conhecido. Os dons são algo visível, os dons são verificáveis, os dons podem ser examinados. Então, quando o camarada vem com essa conversa de que eu tenho o dom, mas eu não posso mostrar porque é o Espírito Santo que... Isso é conversa, isso é balela, é falta de prova, é falta de prova, né? Nós estamos aguardando, mostra um. Hoje todo mundo tem celular. Todo mundo tem celular. Todo mundo.
O pessoal do Dom de Cura não tem uma filmagem de alguém sendo curado de câncer na hora. O cara está com câncer, ele vai lá, impõe a mão e cura. Não tem um exemplo de o cara tá com Covid, com 80% do pulmão comprometido, entubado, e o cara ir lá e orar por ele ser curado na hora. Não tem um vídeo. Sabe por quê? Porque é do mesmo jeito que a gente tá esperando até hoje. Desculpa, agora vou usar um argumento político, né? Esperando o Lula mostrar as palestras dele que ele alega ter feito e ganhou milhões. Todo mundo tem celular, mas ninguém tem uma filmagem de uma palestra dele em lugar nenhum. Todo mundo tem celular. Dentro das UTIs, técnicos de enfermagem não larga celular. Eu fiquei 7 dias na UTI, várias técnicas de enfermagem ficavam usando o celular delas. Médicos usam celular, enfermeiros usam celular. Você acha que o cara que chega para orar e para curar, ninguém vai estar filmando? Ainda mais nesses dias em que todo mundo está querendo botar lá seus 5 minutinhos de fama no YouTube, no Facebook, no Instagram. Por favor, gente, por favor, né? Então assim, respeito quem quer crer que existe hoje, mas falta prova, falta evidência, falta testemunho. Nós temos aí gente, eu tenho parente, eu tenho amigo, eu tenho conhecido, eu tenho ovelha aqui minha, que precisa ser curada de doença que não tem cura, que o tratamento vai ser altamente lesivo. Eu não estou vendo ninguém aí com dom de cura. Não tem. Falta evidência. Davidson Duarte perguntou: Hernandes Dias Lopes também é continuista? Ele é continuista, sim. Ele é continuista. Davidson faz outra pergunta: de acordo com Gruden, eu devo dar atenção se alguém vier a mim, revirando os olhos, dizendo: eis que eu digo, meu servo, mesmo que a profecia não se cumpra? Gente, uma das coisas que eu mais lamento é porque na antiga aliança o falso profeta podia ser apedrejado, né? Hoje não pode mais. Hoje não pode. Mas ele poderia pelo menos ser ignorado, ser desprezado, né? Ser disciplinado por falso testemunho, ser disciplinado por mentira, né? Mas infelizmente ele tem o status, né, de profeta, e em algumas igrejas onde isso é levado a sério, essa conduta é levada a sério, mesmo o cara mentindo e falhando e falando absurdos, não acontece nada com ele, né? Infelizmente é por aí. E há muito auto-engano, a autossugestão, a indução, há muita coisa que acontece e as pessoas são levadas por emocionalismo, infelizmente. Muito emocionalismo, muito experiencialismo, né? A experiência valida, a experiência é a prova, a experiência é o testemunho. Pois é, eu estou aguardando a experiência de gente ser curada de Covid, ser curada de câncer, gente ser curada de síndrome de Down, ser curada de paralisia infantil, ser curada de tetraplegia, ser curada de qualquer paralisia, ser curada de cegueira, ser curada de surdez. Estamos aguardando. Mas enquanto aparece, a gente tem o direito de pelo menos questionar e dizer: se aparecer, alguém vai ser beneficiado com a cura, né? Mas enquanto não aparece, a gente diz: será que tem mesmo, né? Mas valeu. Alguém mais tem alguma outra pergunta? Alguma outra pergunta? Então a gente encerra por aqui. A gente agradece aí a participação de todos e mantenhamos-nos firmes sobre a rocha que é Cristo e sobre a sua palavra, somente a Escritura. O N. Gruden, ele, no livro dele, tanto na teologia sistemática quanto nesse livro aqui, ele alega lá que crê na suficiência das Escrituras. Na verdade, ele faz um desserviço redefinindo o termo suficiência das Escrituras, porque ele não crê na suficiência das Escrituras como os reformados definiram originalmente nas suas confissões, nos seus tratados, o que é a suficiência das Escrituras, né? Então, nós cremos que somente a Escritura é a palavra de Deus. Somente ela é agora a modalidade revelacional de Deus. Somente nela nós encontramos a voz de Deus. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer conhecer a voz de Deus,
leia a Bíblia. Se você quer conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia, né? Então é a Bíblia, somente a Bíblia, nada além da Bíblia. E que Deus nos abençoe, nos proteja, nos preserve e nos livre de todo mal. Amém.